há uma substituição de valores. Quando se faz a tatuagem e se mostra isso de uma forma, e tatuagem é feita para mostrar, as pessoas fazem para mostrar. Um ou outro quer fazer muito a tatuagem por uma questão cultural, religiosa, os pais não querem, tá? Então faz um lugar mais escondidinho. Mas o desejo, se pudesse, não tivesse um fator cultural em cima e religioso, faria na testa. Porque, na verdade, quer fazer para mostrar aquela tatuagem. Todo mundo que faz quer mostrar. Ela vai pagar, vai sofrer. O pastor ali, o Pipão, ele mesmo se contradiz, que ele falou que naquela época se mutilava. Tatuagem é uma mutilação. Quem é que faz tatuagem e fica lá rindo, feliz? Machuca, dói, inflama às vezes. Tem alguns dias, às vezes tem febre. Quem faz tatuagem é mutilação também. Então, aqui tem um princípio. O princípio de que a pessoa precisa se apresentar e mostrar aos outros a boa obra de um interior, de um coração renovado, de uma mente pura. É isso que ela tem que trabalhar, o interior dela, para exibir isso às pessoas. Okay. Então, há uma substituição. Se exibe na aparência e não se preocupa com a exibição do interior. 984849988, manda a tua opinião pra cá. E você, o que pensa a respeito, pastor Roger? Só um adendo às opiniões, acho que foram duas opiniões até extremas, que talvez a gente nem concorde 100% com nenhuma das duas com o devido respeito. Mas o pastor referiu ao famoso Levíticos 19:28. Eu só quero fazer um contraponto rápido que o pastor Joel nem levantou. Mas ele deveria ler o contexto. O 27, e ele tava com a barba bem aparadinha lá. Então o 27 diz: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então o 28 serve, não marque, não faça tatuagem, e o 27 não serve. Então isso é perigoso. Aqui eu creio que há um consenso de que não dá pra gente usar a rigor essa passagem de Levítico. O pastor que falou isso estava de barba cortada? Totalmente, não é? Totalmente. Aí já fica difícil. Então fica difícil. Aí falar, usar 28, aquele mesmo texto. O 28, mas e o 27, meu irmão? Então no 28 você acerta, no 27 você erra. Então é perigoso. O fim da lei é Cristo, é Romanos 10. A questão do exibicionismo, pra mim, é outro tema, mas a gente pode ir a fundo nisso. Como é que eu julgo o nível de exibição que a pessoa tem, a intenção do coração dela no exibicionismo? O pastor está muito bem trajado, muito elegante e está aqui. Esse vestuário seu, acredito que não é para se exibir a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei e falei que pastor elegante, que está muito mais elegante que eu nesse momento. Então, qual é o nível de exibicionismo? É muito perigoso a gente ir para esse caminho. Eu concordo e não defendo a tatuagem, mas eu concordo que por trás da tatuagem, em grande parte, há uma má intenção, sim. Você tem tatuagem? Mas não tenho. Não tenho e provavelmente não farei. Mas eu não posso dizer que é pecado e nem cair nesse campo agudo do exibicionismo. Só me permite terminar, pastor, como eu ouvi até o final. O exibicionismo é perigoso a gente tratar nisso aí. A gente vai tratar de intenções do coração, o porquê a pessoa fez isso. Então, isso não está limitado à tatuagem, está limitado à vida que ela tem. O pai pode falar para ela, não fará tatuagem. Ou a igreja, não fará. E ela se exibe de outra maneira. Então, eu não vou demonizar a tatuagem. Pastor, só um contraponto a essa colocação. Por favor. Porque... Quero tréplica, hein? A etimologia das palavras são muito importantes. Está havendo uma confusão nas colocações. Exibicionismo, beleza, higiene, cuidado são coisas diferentes. Então não se pode colocar no mesmo nível. Se você fala que eu estou elegante, isso é uma questão de cuidado pessoal, é uma questão de higiene. Mas até que nível é cuidado, até que nível é exibicionismo? É isso que eu quero exibicionismo dizer. Quem determina é usar isso, pastor? Algo que se considera virtude para querer se manifestar sobre outros a favor de si mesmo. Isso é exibicionismo. É eu usar. O exibicionismo não é só na aparência física. Tem gente que tem o exibicionismo intelectual. Tem gente que tem o exibicionismo teológico. Mas fica claro que duas pessoas podem estar usando o mesmo padrão de roupa, ou de cabelo, ou de qualquer outra coisa. Tatuagem. Um para se exibir, o outro só para se vestir bem. Por isso que então, onde é que está o pecado? Na pessoa ou na roupa? É isso que eu não estou entendendo. Espera um pouquinho. Tatuagem, a gente não pode olhar só no contexto do exibicionismo. Tem que olhar outros fatores. Eu já falei aqui. É uma substituição. Por que essa pessoa, no caso que você falou que tem uma marca no corpo de uma cicatriz, por que ela não valoriza o interior dela para que isso chame a atenção dos outros? Seja uma mulher, não importa. O texto aqui, na verdade, é para a mulher. Está dizendo que não é o exterior que deve chamar a atenção e ela se preocupar com isso. Está dizendo que é o interior que deve ser demonstrado aos outros. Então, tem que se pensar em exibicionismo como uma substituição de valores. Desculpa ser pessoal, eu perguntei se ele tinha tatuagem. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal por mim. Eu não tenho.
Não, ok. Na sua igreja tem gente com tatuagem? Tem. Tá, e o senhor faz o que com esse pessoal? Cada um administra. Eu não sou polícia de ninguém, nem investigador. Eu sou conselheiro, sou pastor e oriento e ensino e prego. Não, ok, mas se o senhor considera pecado, essas pessoas podem ter cargo na igreja estando em pecado? Como é diferente, é diferente. Ah. Uma pessoa que exerce um ministério e deliberadamente Aí já não faz pode. tatuagem, depois de cristão. Eu tenho um missionário na igreja que ele foi preso 21 vezes antes de se converter. Aí sim, hein? Ele tem tatuagem em todo quanto é lugar. E ele exerce, é missionário, evangelista. Mas depois de convertido, diretor. não. Aí não. Hã? Se depois de convertido vier a se tatuar, aí não exerce cargo na igreja. Eu vou te dar um exemplo aqui testemunhal. Rodolfo Abrantes, conhece? Ex-Raimundos? Conheço. Testemunho dele, escrito numa revista. Olhei para o espelho para ver, depois de convertido, onde faria a nova tatuagem. E naquele exato momento o Espírito Santo me disse, chega. Eu entendi que as tatuagens eram uma forma de exibicionismo que marcava a minha identidade. E agora eu tinha uma nova identidade e não dependia disso para me mostrar às pessoas. Contraponto. Ontem eu também vi um testemunho do Rodolfo falando que esse desígnio de não se tatuar, ele entende que é para ele. Ele não diz que é para os outros. O mesmo padrão que o escandaliza pelo passado que ele veio, porque eu pesquiso muito sobre ele, não é o padrão que ele exige aos outros. Eu tenho uma outra pregação, um contraponto dele falando que eu posso colocar aqui de alguma maneira. Veja bem, ele acabou de perguntar na minha igreja. Eu não exijo um padrão de ninguém. Não, mas estou dizendo assim, ele fala... mostrar o que é importante para as pessoas e elas tomam as decisões delas. Me permita, é que o que o senhor leu sobre ele está falando dele. Sim. Aí Romanos 14, nada por si só imundo, a não ser aquele que tem como imundo. Eu me vi no espelho e falei, não vou fazer mais. Eu quem? Eu, Rodolfo. Não que logo ninguém mais pode fazer. Então o Espírito Santo acha que para ele é exibicionismo, para você não seria. Pode ser, com certeza, pronto. Com certeza, porque cada um, Tiago não fala que cada um é tentado conforme a sua própria cobiça, não é isso que diz em Tiago 2, salvo engano? Então, o que cobiça a mim, talvez não cobiça ao pastor. O que me tenta, talvez não te tenta. O que me escandaliza, talvez não te escandaliza. Então, nós estamos nesse campo, nesse momento desse debate. Bom, tem ouvintes aí